Olá, sejam bem-vindos, seguidores das redes sociais do Escritório Martins de Quadros. Eu sou Eliane Martins de Quadros, advogada previdenciária, e esse é meu colega. Olá, eu sou Darwin Bonadimana, atuo na área previdenciária e servidor público. Estamos aqui nesse vídeo para abordar questões que estão envolvendo alguns debates na nossa esfera jurídica, sendo elas a Operação Pente Fino e a nova tese do paralelismo das formas. Como que foi a convocação da Operação Pente Fino? Essa convocação da instalação da Operação Pente Fino do INSS foi o chamado início, o pontapé da reforma previdenciária, porque é a única lei que já existia, não demandava de um projeto de lei novo, que seria convocar os segurados para uma nova perícia. Então, o INSS fez o seguinte procedimento, enviou carta ao segurado, a chamada carta amarela, mas nessa carta de convocação tinha um prazo muito curto, de 5 dias, para o segurado entrar em contato com a Previdência, o INSS. No entanto, Darlene, não poderia o segurado ir até a agência da sua cidade, teria que usar o telefone e ligar para o 135. Então, o que aconteceu? Muitos segurados foram até a agência do INSS e deram com a cara na porta, porque ao chegar na agência, não somos nós que vamos fazer esse procedimento, você tem que ligar para o 135. Essa foi o primeiro obstáculo do segurado. Qual foi o segundo obstáculo? É ter o telefone fixo em casa. Então, ir no orelhão e efetuar essa ligação ou procurar, sim, um escritório jurídico para que assessorasse nessa ligação. No entanto, era no prazo de 5 dias do recebimento dessa carta. Mas a maioria dos segurados que são inquilinos, eles se mudam a cada tempo também. Então, o cadastro junto ao INSS ficou defasado. E o que aconteceu com o segurado que não recebeu a carta? Ficou sabendo somente da cessação do benefício quando foi sacar o benefício junto ao banco e se deparou que o benefício estava suspenso, né? Doutora, como que ficou a situação dos processos judiciais quando o segurado obteve essa alta previdenciária? Então, muitos segurados procuraram o advogado ou a advogada que já estavam lhe acompanhando anteriormente quando tiveram a ordem judicial, ou também procuraram escritórios na área de previdência, os especialistas, né? E a parte jurídica processual foi verificada a seguinte análise: se o segurado teria sido realmente convocado e realizada essa perícia de reavaliação, ou se o segurado ficou sabendo dessa alta somente quando foi no banco. Então, foi verificado essas duas situações. E para cada tipo de situação, é um processo judicial diferente, né? Então, foi analisada também a questão da documentação médica, por que o INSS nessa perícia de reavaliação deu alta, e uma situação que anteriormente não acontecia, por mais que tivesse prevista em lei, era de ser chamado segurado aposentado por invalidez. Então, foi um temor desses aposentados de que tinham aquela segurança: agora já estou aposentado, não vou mais ser chamado para uma perícia. Alguns tinham de tempo em tempo exames e atestados, receitas, outros não. Mas não é porque não estavam mais doentes, é porque iam nas consultas, realizavam os exames, mas também não lembravam de guardar. Então tinha que verificar, de produzir a documentação médica atual, fazer novos exames, novas consultas, pedir para o médico assistente que elaborasse um laudo conforme comprovasse no exame, até porque o segurado tem que levar os exames, os atestados na perícia. Outro procedimento foi utilizado para aquele segurado que não teve a convocação efetiva.
mesmo que ele tenha sido convocado pelo edital, né? Então, foi-se comprovado como um documento na via administrativa que dizia que ele teria sido convocado e foi solicitado que o INSS então comprovasse tal convocação e na maioria dos casos o INSS não comprovou. Aí o Poder Judiciário teve que determinar o INSS para restabelecer de imediato o benefício. Então, nesse caso, podemos também comparar a nova tese que está surgindo, que seria o paralelismo das formas. O que trata essa tese nova? Ela diz que quando o benefício for concedido de um provimento judicial por ordem do juiz, o INSS não teria legitimidade para chamar o segurado para uma nova perícia administrativa, tendo que fazer esta revisão por uma nova ação judicial, o que possibilitaria ao segurado fazer novos exames, novos laudos, comprovando assim o contraditório e a ampla defesa discutidos no direito. Que seria o procedimento adequado? Seria solicitar, no cumprimento de sentença, a reimplantação do benefício que foi cessado na via administrativa. Doutora, podemos comparar a alguma ação de família este paralelismo das formas? Sim, existe no direito de família a ordem judicial que determina o pagamento de alimentos e muitas vezes o alimentante, aquele que paga a pensão alimentícia, né, ele aguarda aquele filho ou aquela filha muitas vezes atingir a maioridade civil e acha que atingindo a maioridade civil, aquela ordem judicial já não vale mais e é equivocado. Por quê? Somente modifica a ordem judicial demandada anteriormente, né, proferida anteriormente, com uma nova ação. E o que seria essa nova ação? Ação revisional de alimentos. E quando a gente compara a ação revisional de alimentos no direito de família e a ação revisional da ordem que restabeleceu o direito previdenciário para o benefício, nada mais é o benefício de ordem alimentar, né? No direito de família é pensão alimentícia, que chamamos também de alimentos, e no direito previdenciário o benefício é reconhecido como caráter alimentar de segurado. Então, qual é a comparação? Se no direito de família aquela ordem judicial fica válida, mesmo atingindo a maioridade civil, desde que comprovados os requisitos para continuar a receber, estando na faculdade, um curso técnico, né, ou comprovando uma dificuldade também de existência, uma incapacidade que perdura a necessidade do direito alimentar. Já no direito previdenciário, se já existiu aquela ordem judicial que determinou restabelecer ou implantar o benefício previdenciário, o que se entende nesse paralelismo das formas? É que seria necessário o INSS comprovar, mediante uma ação própria, uma ação nova, de que ele pode sim fazer a reavaliação administrativa? Pode, mas usar essa perícia que fez no INSS como uma prova para ação revisional nova. Então, nessa ação revisional nova, é que o INSS vai ter que comprovar que aquele segurado atingiu a capacidade elaborativa, isto é, de que ele pode sim agora retornar a exercer aquela profissão que exercia anteriormente ou também ser reabilitado, porque na ação revisional o INSS também pode pedir a reabilitação. Então, o que diz esse no plano mais simples para quem está acompanhando o nosso vídeo entender? Se o juiz anteriormente determinou que o INSS pagasse o benefício
sendo que o segurado passou por perícia judicial, comprovou o seu direito, não poderia ter o INSS dado alta simplesmente sem chamar por uma nova perícia, sem ter convocado legalmente que ele soubesse que ele teria que fazer essa nova perícia, ou se ele fez perícia e antes ele tinha a ordem judicial, então ele tem o direito de pedir novamente que aquela ordem judicial primeira seja válida, né? E, por sua vez, o INSS teria que usar essa perícia administrativa de reavaliação para adentrar com ação revisional. Então, nesse andar da carruagem aqui, que é bem recente o uso dessa tese, até mesmo o nosso Poder Judiciário recentemente está utilizando. Então, no meu entendimento, é que o paralelismo das formas, juntamente com os demais princípios do direito previdenciário, ele tem que ser utilizado para restabelecer o benefício para o segurado. É isso que o segurado quer, e também ele busca a nossa ajuda, o nosso conhecimento jurídico para essa finalidade. Nós sabemos, né, Dr. Darden, que muitas vezes, por mais que nós praticamos ali uma busca de provas, de documentação médica, de laudos que realizou perícia no INSS, que comprovavam a incapacidade, de atestados que diz qual o tipo da doença, o que essa doença atrapalha no trabalho, né? Receitas de medicamentos, fisioterapia, acupuntura, que hoje é reconhecida também como um tratamento eficaz para quem tem problema também ortopédico. Então, nós fizemos uma busca na documentação médica antiga, atualizada do cliente, antes de levar ao conhecimento do Poder Judiciário. Mas quando se depara na perícia médica, né, ainda o Poder Judiciário está levando por prova cabal, a prova mais principal do processo, a perícia médica judicial. Por mais que nós instruímos com documentação médica, né, que teve aquele médico que acompanhou o nosso cliente há 5 anos, há 10 anos, ele sabe da dificuldade daquele cliente de voltar ao trabalho, mas estamos sim com dificuldades nos laudos judiciais também, né? Alguns restabelece o benefício, outros não. Então, o que seria o recado, Dr. Darling, aos seguidores, nossos clientes também, que passaram por uma situação de benefício, né? O que eles devem proceder? O procedimento correto a ser estabelecido nessa hora, quando ocorreu a cessação do benefício previdenciário, é procurar um advogado de sua confiança, especialista na área previdenciária, portanto, os documentos de laudos, exames, bem como tendo um conhecimento da patologia em si, para que possamos ter uma análise concreta do que foi o caso anterior e como foi a evolução desta patologia a posterior, que agora faz surgir um novo cumprimento da sentença da forma judicial. Então, só lembrando aí os seguidores que já receberam benefício, se tem algum familiar nessa situação também, se teve alta, ou também tem a situação desse ano, está prevista a Operação Pente Fino do INSS 2019. Essa Operação Pente Fino, Dr. Darling, de 2019, ela está prevista não somente igual àquela anterior, que foi somente buscando os benefícios previdenciários de incapacidade para nova perícia. Essa de 2019 está prevendo o seguinte, é importante você prestar atenção nessa informação. Eles irão suspender os benefícios de aposentadoria, por idade, tempo de contribuição, que o segurado não está indo sacar no banco. Muitos aposentados que não dependem daquele valor do benefício para sobrevivência, utilizam da forma como se fosse poupança, deixam lá, não, daqui 4 meses eu vou sacar,
vai deixando, né, lá o benefício. No entanto, eles vão fazer uma varredura dessa situação e vão suspender o benefício. E eu acredito, doutor Dali, que por trás disso, não somente suspensão para provar que está vivo, por trás disso, o INSS pode também fazer uma avaliação daquela concessão do benefício, né? Porque eles não fazem somente um ato. Quando eles vão realizar, eles podem realizar tanto a reavaliação da concessão, que é o quê? Verificar se segurado aqui lá atrás, ele apresentou qual o documento rural, né? Vamos ver se foi tudo certo a concessão administrativa. Então pode ser que nessa operação Pente Fino em 2019 ela venha buscar no geral aqueles beneficiários que não estão sacando o benefício, estão utilizando como poupança para suspender e também fazer qualquer reavaliação do ato, né? Então já nos deparamos com outras situações também que o INSS manda uma carta para o segurado provar que merece manter o benefício na via administrativa. Então, fiquem atentos aí, se você conhece algum familiar que esteja recebendo também outro tipo de benefício, verifique a situação, se está indo até o banco sacar mês a mês aquele valor, até porque pode sofrer sim uma suspensão e às vezes demora, né, indo até a agência, demora para eles analisar, né, e restabelecer o benefício posteriormente. Então, podemos pensar que muitos clientes, né, muitos segurados vão vir até o escritório para saber essa informação nossa e temos que estar a par do que vai implantar essa operação Pente Fino 2019. Então, até mesmo para não se estender esse vídeo, né, doutor Darley, nós vamos agradecer aí a presença, que você acompanhou o nosso vídeo até o final, em nome do Escritório Martins de Quadros. Estamos sempre presentes aqui nas redes sociais. Pedimos a você que dê um like aí, dê um joinha, compartilhe também nosso vídeo, que é de extrema importância para a população, para os segurados, aos vinculados ao INSS e também aqueles que tiveram ordem judicial de benefícios acidentários e também auxílios doenças, aposentadoria por invalidez. Obrigado e grato pela atenção.